Pessoal, nesse bloco nós iremos sistematizar as matérias de defesa que serão apresentadas, poderão ser apresentadas pelo réu na contestação. Então vamos lá. Matérias de defesa. Fiz aqui uma classificação doutrinária sobre essas matérias, porque ela organiza também o nosso estudo. Então, primeiro a gente vai encontrar a divisão dessas matérias e onde a gente vai encontrar isso mais claramente no CPC, no artigo 337, a divisão dessas matérias em defesas processuais e defesas de mérito. Então, o código ele vai utilizar a expressão de preliminares para falar de todo aquele rol de defesas de natureza processual. E a gente vai encontrar depois uma definição sobre as matérias de mérito, que a parte também terá, a parte ré terá que esgotar pelo princípio da concentração ou da eventualidade. Nas matérias de defesa processual, a gente vai ter uma subclassificação delas em matérias de defesa processual dilatória e defesas processuais peremptórias. Qual é a relevância olhando lá na nossa prática? Se a matéria de defesa processual dilatória significa que aquele vício não leva a rigor a extinção da relação processual. Então, prestigiando o princípio da primazia da solução de mérito, o próprio código ele determina ao juiz que conceda à parte o prazo de até 30 dias para sanar o vício, se assim for necessário, para o desenvolvimento válido e regular dessa relação processual. Só não havendo o atendimento a esse chamado para sanar o vício, o juiz estaria autorizado a extinguir o processo. Já nas defesas processuais peremptórias, a gente não vai encontrar disciplina igual, tendo em vista que são matérias de defesa que, uma vez reconhecidas, elas não poderão ser sanados, os vícios não poderão ser sanados e ela levará a uma extinção do processo sem resolução de mérito. O ponto central mais frequente da gente se deparar com matérias de defesa processual dilatória é quando a gente fala dos pressupostos processuais negativos. A doutrina fala que esses pressupostos são negativos porque eles não podem ser identificados na relação processual, porque eles impedem o desenvolvimento dela e levam à extinção do processo. Exemplo: coisa julgada. Se o juiz identificar a existência de uma ação anterior com a repetição dos três elementos, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, já julgada com trânsito em julgado daquela decisão com essa autoridade que torna imutável, está impedido definitivamente de se apresentar uma nova solução jurídica para aquela mesma questão. Então a gente irá extinguir o processo nessa situação. Então o código ele tem o cuidado de fazer uma nomeação, um rol das matérias de defesa processual, mas ele não faz essa distinção entre o que seria defesa processual dilatória ou peremptória. Então, eu trago aqui essa classificação. Dilatórias, quais são as matérias? Primeiro, inexistência ou nulidade de citação. Se a parte arguir a nulidade da sua citação e o juiz vier a reconhecer essa nulidade, não haverá, por óbvio, a extinção da relação processual. Então, somente serão anulados todos os atos praticados a partir do momento da citação. Lembrando que o comparecimento espontâneo da parte vai suprir a citação. Então, não haveria necessidade, quando ocorresse comparecimento espontâneo, de o juiz determinar a realização desse novo ato, embora ele deva reconhecer essa nulidade e reabrindo a oportunidade para que a parte ré pratique os atos processuais que eventualmente já tenham precluído. Segundo, incompetência do juízo. É uma defesa dilatória, tendo em vista que ela não leva à extinção do processo, mas tão somente a uma definição em que o juiz ele vai afirmar a sua competência, ou se ele acolher essa arguição, essa defesa processual, ele vai declinar da competência para o juízo competente. Coloquei em vermelho por quê? Porque a gente precisa aqui fazer a distinção entre a arguição de incompetência relativa da absoluta, que tão somente a absoluta
permitirá ao juiz conhecer dessa matéria de ofício. Se ela for relativa, a parte ré terá na sua defesa, na contestação, a oportunidade de fazer a arguição. Se ela não fizer, surge um fenômeno que a gente chama de prorrogação da competência. Isso significa que aquele juiz que territorialmente, que é o caso mais comum de competência relativa, não era, em princípio, competente, ele se torna competente por essa prorrogação, tendo em vista que a parte ré, que é quem poderia provocar um declínio de competência para o juízo territorialmente que estaria competente segundo as regras dispostas no CPC, a parte não teve interesse, presume-se que ela aceita a prorrogação da competência territorial para aquele juízo. Segundo, terceira defesa processual dilatória são os casos de conexão ou de continência. Quando a gente fala em conexão, vai já nos remeter à ideia da possibilidade de que duas ações que foram propostas de maneira individual, em separado, pudessem, primeiro, se há uma identidade nos polos dessas ações entre o autor e o réu, que elas pudessem, inclusive, circunstancialmente, esses pedidos terem sido formulados dentro de uma mesma ação. Em outras situações, não, porque a gente não terá essa identidade entre as partes, porque isso não é critério para a conexão. A conexão estará relacionada à identidade na causa de pedir ou no pedido. O que justifica a conexão? O reconhecimento desse instituto? A reunião dos processos para evitar decisões que sejam conflitantes ou contraditórias. E aí, nesse sentido, o código diz: só se justifica a reunião de processos, que é a consequência decorrente do reconhecimento da conexão ou da continência, se nenhum deles tiver sido julgado. Porque se um já foi julgado, a questão de eventual contradição entre as soluções será resolvido tão somente em grau recursal, então não há mais sentido lógico em fazer essa reunião. Para fins de reunião, e é uma matéria processual dilatória, porque ele não vai levar à extinção do processo o reconhecimento dessa conexão. A gente vai aplicar a regra de prevenção. Então, o juízo a quem primeiro foi distribuída aquela ação, ele se torna prevento para receber as demais que lhe são conexas. Uma questão importante que a gente precisa se atentar com a conexão é que uma eventual não alegação de conexão não vai tornar essa relação processual nula. Possivelmente isso tenha que ser resolvido, eventualmente, se as ações se processarem em algum momento, as partes terão que provocar isso, ainda que seja em grau recursal, para que se resolva. Então, não é um caso de nulidade de processo a inexistência, a não alegação ou não reconhecimento dessa conexão. E outro ponto sensível é que a conexão ela vai fazer uma modificação da competência. Então, a competência que naturalmente estaria em um juízo, ela vai ser deslocada para outro que vai atrair esse processo. Então, se há esse deslocamento, a modificação de competência, lembrar que a conexão só permite a reunião de processos se trata de uma matéria de competência relativa. Então, ainda que a gente reconheça que pela causa de pedir haja a conexão entre ações, não haverá reunião, por exemplo, se a gente tem na organização judiciária daquela circunscrição judiciária, uma vara com competência em razão da matéria civil, e outra vara com competência em relação à matéria, por exemplo, de família. Então, ainda que eu reconheça essa conexão, eu não posso reunir esses processos, porque aí haveria uma cláusula, uma barreira, que seria a incompetência absoluta do juízo. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Quando a gente fala de capacidade da parte, lembrar que isso envolve pressupostos processuais tanto de existência, que é a capacidade de ser parte, então só tem capacidade de ser parte aquele que poderá ser sujeito
titular de direitos e obrigações na esfera civil, no caso da pessoa natural com seu nascimento, em que ela adquire a personalidade, que se encerra com a sua morte. A gente vai encontrar a capacidade de estar em juízo. Então, ela pressupõe a capacidade de ser parte, mas nem todos que detêm a capacidade de ser parte vai deter a capacidade de estar em juízo. Exemplo, o menor. Ele titulariza direitos, mas ele não tem a capacidade de estar em juízo, ele precisa ser assistido ou representado. E, por fim, a capacidade postulatória. E aí vem os defeitos de representação. A rigor, a parte pode ter capacidade de ser sujeito de direitos e obrigação, capacidade de ser parte, ela pode deter a capacidade de estar em juízo, mas ela não tem a capacidade de postular. Então, ela precisa constituir um advogado. Então, numa situação como essa, em que ele não constituiu o advogado regularmente, a gente vai ter um defeito de representação suprível. Por óbvio, o juiz vai apontar qual é o defeito e vai oportunizar a juntada dessa procuração, a correção dessa procuração, se ela não está adequada. E, por fim, a falta de autorização. Exemplo, para a propositura de uma ação real imobiliária, quando o autor for casado e esse regime e o regime que vigorar não for o regime da separação de bens, ele precisa da autorização do seu cônjuge para a propositura dessa ação. Se esse outro cônjuge não autorizar, ele vai ter que suprir esse consentimento. Então, a falta de autorização é um vício que vai exigir a superação desse vício mediante a adoção de providências no processo para o desenvolvimento válido e regular desse processo, mas não leva, em princípio, por si só, à extinção da relação processual. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exigir como preliminar, então, em algumas situações, o Código vai exigir que, para a propositura da ação, se ofereça uma caução. Se isso acontecer, é muito raro no nosso dia a dia, o juiz poderá suspender o processo ali ou conceder um prazo para que a parte preste essa caução sob pena de extinção, mas a rigor não há defesa peremptória. Incorreção do valor da causa, e que é importante que a gente, no Código de 73, trabalhava na perspectiva de que isso fosse apresentado por uma peça autônoma, a impugnação ao valor da causa. Agora não, a incorreção do valor da causa, embora o juiz possa, na admissibilidade, já fazer de ofício essa correção, se ele não fez, isso não está precluso, a parte poderá arguir agora no momento em que ela vai apresentar a sua defesa, e lembrar que o valor da causa ganha uma repercussão relevante em face de seu parâmetro, por exemplo, para o cálculo da verba honorária sucumbencial. Ilegitimidade passiva. Eu coloquei ela aqui como defesa processual dilatória, que a gente viu no bloco anterior, que a arguição de legitimidade vai permitir à parte autora que ela faça a adequação do polo passivo, fazendo a substituição do réu originário, formando com ele, ou se for do seu interesse, formando com esse réu originário um litisconsórcio com a pessoa indicada na contestação. Por fim, a gente vai encontrar também a indevida concessão da gratuidade de justiça, assim como a incorreção do valor da causa. A gente não trabalha mais com uma defesa em peça em apartado. Essa impugnação à concessão da gratuidade de justiça, ela é apresentada como uma preliminar, uma questão preliminar, no bojo da própria contestação. E aqui a gente prestar atenção. Se o juiz concedeu a gratuidade de justiça à parte autora, o réu não vai. A via adequada não é apresentar um agravo de instrumento em face dessa concessão. Ele vai arguir essa matéria como preliminar na sua contestação. Agora, se o juiz indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aí sim ao autor caberá o agravo de instrumento como a via adequada para ele obter a reforma dessa decisão e, consequentemente, a obtenção dessa gratuidade. Depois a gente se depara agora com um rol de defesas que a gente fala peremptórias, que, uma vez reconhecidas, a rigor levariam à extinção do processo. Eu trago uma primeira aqui que é polêmica, a inépcia da petição inicial. A inépcia da petição inicial está relacionada a um vício na petição inicial em relação à causa de pedir
ou ao pedido. Embora alguns doutrinadores eu trouxe para cá justamente para fazer essa reflexão com vocês, coloque ela como peremptória, eu pessoalmente, diante da visão principiológica do código, que é primazia da solução de mérito e o aproveitamento dos atos, instrumentalidade do processo, eu reputo que numa situação de inépcia da petição inicial arguída pelo réu, se eu ainda estou na fase postulatória, pelo aproveitamento do processo, o ideal seria que não extinguir a relação processual, mas permitir a correção, porque se a petição está inepta, a gente precisa reconhecer que o juiz, no modelo cooperativo, ele também falhou na sua atuação ao não identificar a inépcia dessa petição no momento que fez o recebimento. Então, eu pessoalmente entendo que a solução mais adequada com a sistemática do código é o juiz reconhecer que a petição inicial é inepta, mas oportunizar ao autor que faça a adequação da causa de pedido do pedido com o problema que foi apresentado e reabrir a oportunidade de apresentação da defesa. Numa visão mais formalista, também seria admissível que o juiz ele numa situação como essa, se essa defesa é peremptória, extinguisse a relação processual. A depender da fase processual que ele vai fazer o saneamento desse processo, talvez não se justifique mais o retrocesso na marcha processual, porque isso significa retroagir a marcha processual lá para a fase postulatória, mais precisamente lá para a fase de admissibilidade dessa petição inicial. Então fica essa reflexão com vocês. Perempção, que é o exercício abusivo do direito de ação. É quando o autor, por 3 vezes anteriores, ele abandonou essa causa, impedindo o desenvolvimento dessa marcha processual. Então, essa é uma sanção pelo exercício abusivo do direito de ação. Lembrando que o Código diz que enquanto a matéria não poderá mais ser arguída mediante um novo exercício do direito de ação, nada impede que esse autor, caso venha a ser demandado dentro daquela relação jurídica, ele possa livremente trazer toda essa matéria como uma matéria de defesa. Lembrar que a perempção, como ela vai revelando esse exercício abusivo do direito de ação, o próprio código ele traz uma exigência que toda repropositura de uma ação que foi anteriormente extinta pelo acolhimento de uma defesa processual, ele fique condicionado ao recolhimento das custas processuais da ação que foi extinta e o pagamento das demais despesas processuais. Então, essa é um controle que o juiz precisa observar. Em algumas situações, o juiz vai reconhecer, e ele pode conhecer da perempção de ofício, mas é muito natural que essa seja uma arguição efetivamente apresentada pelo réu que tem conhecimento, porque ele é, e por isso o código determina que quando o juiz extingue o processo sem resolução de mérito, que o réu seja comunicado dessa extinção, justamente nessa perspectiva de que depois ele tenha insumos, informações para uma arguição dessa perempção. Litispendência. Litispendência é a repetição de uma ação anteriormente proposta que ainda está em curso porque não tem uma solução, ainda uma decisão transitada em julgado. Para a gente aferir tanto a litispendência quanto a coisa julgada, a gente vai observar se há uma repetição dos 3 elementos da ação: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. A diferenciação de um e outro instituto é que na coisa julgada, essa causa anterior, ela já foi decidido, inclusive com trânsito em julgado. Convenção de arbitragem eu também coloquei em vermelho, que é aliado à incompetência relativa, é a outra matéria que o juiz não vai poder conhecer de ofício. Todas as demais aí o juiz pode conhecer de ofício, é um dever dele na atividade contínua saneadora conhecer dessas matérias quando assim o processo as revelar. Então, na convenção de arbitragem, veja, num sistema que a gente trabalha multiportas de solução adequada dos conflitos, se as partes forem maiores e o conflito se tratar de direito disponível, elas podem convencionar que o conflito, eventuais conflitos decorrentes daquela relação contratual, sejam submetidos à arbitragem. Então, essa escolha, ela inibe
a rigor, que a parte depois busca a solução pela via judicial. Então, para isso, a parte ré pode invocar na defesa a convenção de arbitragem. Se o juiz reconhecer que aquele conflito que há uma convenção das partes submetê-lo à arbitragem, ele vai extinguir o processo e remeter as partes para que busquem a solução lá perante o árbitro. Agora, se a parte ré, ainda que haja uma convenção de arbitragem, ela não faz essa arguição na contestação, isso, dentro de uma perspectiva interpretativa constitucional do princípio do acesso à justiça e na afastabilidade do controle jurisdicional, vai ser prestigiado, então, a renúncia das partes ao juízo arbitral, escolhendo a solução pela via da jurisdição estatal. É a razão pela qual o juiz não vai conhecer da matéria de ofício. Falta de interesse de agir ou de legitimidade ativa. Veja que a ilegitimidade passiva eu coloquei como uma defesa dilatória porque o código permite a correção do polo passivo. Agora, a ilegitimidade no polo ativo ou a falta de interesse de agir, que seria a outra condição da ação, se eventualmente ela for reconhecida pelo juiz, ela vai levar à extinção do processo. Não há como fazer a correção desse vício. O juiz não pode obrigar alguém a litigar no polo ativo. Tanto é que a doutrina, ela tem um debate doutrinário sobre a existência de litisconsórcio ativo necessário, tendo em vista que isso estaria em contradição com o princípio do direito de ação, que é um direito exercido pela parte, mas não uma obrigação que possa ela ser imposta. Então, se a legitimação ativa não está adequada, porque a parte é ilegítima, só a regra, a solução em regra é a extinção do processo. Agora vem aqui embaixo para as defesas de mérito. A gente vai encontrar as defesas de mérito direta. E é importante, isso aqui vai ser importante para a gente entender depois como distribuir adequadamente o ônus da prova. Então, defesa de mérito direta é a contraposição que o réu faz direta à matéria, à matéria que foi arguída pelo autor na petição inicial. Então, se a gente olhar a defesa de mérito direta, ela vai se opor à causa de pedir. Então, é a resistência direta aos fatos ou aos fundamentos de direito, que são as consequências jurídicas oriundas daqueles fatos que foram narrados. Então, ela vai se revelar quando o autor o réu, desculpa, na defesa, ele contradiz o autor e torna controvertido o fato arguído na causa de pedir. Ou ele traz um debate jurídico de uma consequência daqueles fatos distinta, uma consequência jurídica distinta daquela pretendida pela parte autora. Em relação ao ônus da prova, como eu falei, se ele torna aquele fato controvertido, ele tem aqui o que a gente chama o ônus da impugnação especificada dos fatos. Então, ele precisa impugnar especificamente os fatos para torná-los controversos, atraindo para o autor, de forma consequente, o ônus de provar os fatos que constituem o seu direito. Essa é a regra que está colocada de maneira estática no código. Quando a gente for conversar distribuição do ônus da prova, a gente vai falar sobre a possibilidade do juiz dinamizar essa distribuição. E a gente vai ter as defesas de mérito indireto, que são as inovações que surgirão na contestação, na defesa do réu, quanto aos fundamentos de fato. Então, o réu não vai se contrapor especificamente nessa modalidade de defesa indireta aos fatos constitutivos do direito do autor, mas ele vai introduzir novos fatos que não foram revelados na petição inicial. E esses fatos podem ser fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. Exemplo, ele argue os fatos narrados pelo autor, nenhum desses fatos é inverídico. Mas ele não narrou os fatos na completude. Ele esqueceu de narrar que houve o pagamento. Então, ele introduz uma demanda, uma lide, com a cobrança, ele narra uma relação processual, mas ele não narra que já houve o pagamento dessa obrigação, houve a novação. Então, o réu trará um fato novo que vai repercutir na solução jurídica. Então, é a defesa que a gente chama de mérito indireto. Então, se ele inaugura na relação processual esse fato novo, pela regra predisposta no CPC, no ônus da prova, ele atrai sobre esses novos fatos
o ônus de provar esses fatos. A gente também vai ver a possibilidade do juiz fazer uma distribuição diferente, mas a regra predisposta é nesse sentido. Então, dentro desse slide, a gente tem um contexto aí que eu trabalhei com vocês sobre quais são as matérias que o réu poderá trazer nessa contestação. Então, veja que o rol é bastante amplo e aí qualquer outra matéria de defesa, a rigor, precisa ser apresentada aqui. O código ele busca tentar relacionar para que isso fique claro, mas lembrando que pela concentração, qualquer defesa, esse é o momento oportuno. Tá, a gente para por aqui, mas a gente ainda vai prosseguir nos próximos blocos falando um pouco sobre essa fase de defesa tão relevante no exercício do contraditório.